Agora que a gente terminou esse módulo sobre endividamento, a gente também já falou sobre controle financeiro, podemos começar a olhar para os investimentos, né? Só que não faz nenhum sentido eu começar a explicar aqui as categorias, apesar de eu saber que esse é o grande interesse de boa parte dos nossos espectadores, né? Porque é isso que gera dúvida, onde investir, onde eu posso deixar o meu dinheiro. Não faz sentido a gente falar já dos ativos e de onde você pode colocar os seus investimentos, sem entender os porquês, né? Como que funciona, como fazer uma boa seleção. Então, a primeira aula dessa parte de investimentos vai ser sobre por que investir. E eu acho que basicamente são 3 motivos que você deveria investir, mesmo que o seu capital seja muito restrito, muito pequeno no começo. Vocês vão ver ao longo do curso que essa história de que investir é para gente rica é balela, tá? Você sei lá, 20, 30 reais já começa a ter oportunidades. Então, assim, a não ser que você realmente viva no zero a zero, você tem uma dificuldade muito grande de lidar com as suas despesas por qualquer motivo que seja, se sobra alguma parte do seu dinheiro, já dá para começar a investir, você não precisa ser rico, muito longe disso, tá? Quais são esses 3 motivos para a gente investir o nosso dinheiro? O primeiro, a gente já falou outras vezes, é criar reserva de emergência, né? Não é porque você tem esse dinheiro separado das eventualidades que ele vai ficar parado lá na sua conta sem render nada. Então, você vai estar perdendo ali uma oportunidade com esse dinheiro. Já explicamos também quais são os ativos recomendados para esse tipo de estratégia, mas eu vou retomar eles na parte de renda fixa, que é o próximo módulo. Beleza? Aí, os outros 2 motivos são mais interessantes para a gente conversar a partir de agora. O primeiro deles é a criação de uma aposentadoria, tá? Então, a gente vive um momento de que o próprio modelo de aposentadoria ele é muito questionado. E para quem é freelancer, isso é mais difícil ainda, porque provavelmente você nem vai ter aí uma CLT para justificar, você deve trabalhar mais com contratos, pelo menos o nosso mercado costuma ser assim, tá? Então, mesmo que você tenha CLT, é bem provável que esse modelo seja revisto ao longo do tempo, porque ele não está mais saudável para o governo, né? A gente tem cada vez mais pessoas sendo bancadas e menos pessoas ativas trabalhando, né? Porque hoje em dia as pessoas também têm menos filhos. Mas isso não é uma discussão para agora. O importante é você entender que você não depende da aposentadoria tradicional para você poder se aposentar, né? Você pode construir a sua própria reserva de emergência que vai render lá na frente um salário para você se manter aí com uma condição mínima. E aí você pode continuar trabalhando ou não, isso é mais pessoal do que qualquer outra coisa, tá? E a outra forma é a renda passiva. O que é isso, né? Seria uma forma de você ter recebimentos, ter aí dinheiro entrando na sua conta sem depender necessariamente do seu trabalho. Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Os fundos imobiliários, que a gente vai ver num módulo exclusivo, eles são um formato de ativo, uma categoria que todos os meses eles distribuem os aluguéis, né, que eles são cobrados ali nos imóveis explorados para os seus cotistas. Então, se você investe num fundo imobiliário, todo mês você recebe esses rendimentos aí na sua conta. Então, essa renda que automaticamente é gerada sem o seu trabalho é chamada de renda passiva. Isso pode ajudar a compor o seu salário do mês, né, aumentar os seus ganhos. Então, esses são os motivos pelos quais eu defendo que você invista. E tudo isso é possível por meio de uma ferramenta chamada de juros compostos, né, que o pessoal no mercado financeiro gosta de chamar de oitava maravilha do mundo, mas o importante é que você entenda que são aqueles juros sobre juros, né? Então você tem lá uma dívida com um banco, né? Não paga, ele vai aplicar o juros sobre aquele valor. Aí esse valor, vamos supor que era de 100, 10% foi para 110. No mês seguinte, ele não vai pôr mais 10, ele não vai pôr ali mais 10% sobre o valor inicial. Ele vai aplicar esses novos 10% sobre o valor atualizado. Então, assim, ele vai gerando juros sobre juros e ficando cada vez mais difícil de acompanhar no caso dos bancos. Mas se eles usam essa estratégia para enriquecer e ganhar dinheiro, por que nós, os meros investidores, não deveríamos usá-lo também para os nossos investimentos triviais, né, nos nossos dia a dia? Então, faz muito sentido trabalhar com juros compostos e isso é feito por meio de investimentos. Então, quanto melhor você investe, quanto mais dinheiro você tem, mais você ganha. Então, é uma forma de você multiplicar o seu capital. Parece teoria demais, parece balela, mas eu vou te mostrar isso na prática com 2 exemplos. Tá? Primeiro exemplo, eu vou considerar que a pessoa tenha 10 mil reais guardados, né, por qualquer motivo, e todo mês ela vai se comprometer, lá que nem a gente viu no controle financeiro, a deixar pelo menos 100 reais para investir e reforçar. E eu vou considerar que ela conseguiu aí 7% ao ano, ao longo da vida inteira, para a gente não complicar muito, tá? 7% é uma rentabilidade viável? É. É fácil? Depende muito do tipo dos ativos que você vai usar, da sua estratégia, se você é um perfil mais conservador, mais agressivo. A gente também vai falar sobre isso ao longo do curso.
O importante aqui é você entender que, ó, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, no meio de uma crise, a nossa taxa média é 2% ao ano de juros. Ela deve ficar nos próximos anos entre 4% e 5%. Então, se você usar ativos de renda variável, com risco maior, não é nenhum absurdo atingir essa taxa. Mas assim, é o que eu sempre falo em todas as aulas. Sobrar 100 reais para mim é muito, 10 mil reais para mim é muito. O importante é você entender o conceito, tá? E depois você aplica para sua realidade. Então também, se você acha esse valor muito baixo, ótimo, invista mais. Né? Então, não se tenha tanto aos números, é mais para você entender a aplicação dos juros compostos. Então, o que aconteceria, né, e essa é uma pergunta que eu deixo aberta aqui antes da gente ver o gráfico, se a gente aplicasse esses 10 mil reais e tivesse esse rendimento de 7% ao ano, mas com esse aporte mensal de 100 reais, né? Quanto você acha que você teria ao longo do tempo acumulado? Então, se a gente fizer um gráficozinho simples, lá no primeiro ano, a gente vai ter aí esses 10 mil vezes os 7%, não vai ser grande coisa, né? Depois de 5 anos ele vai começando a aumentar, e olha como a barrinha vai sendo cada vez maior de um ano para o outro, conforme ela vai se alongando, né? Então, depois ali do ano 10, ela vai sempre crescendo mais do que a metade. Não é só que ela dobra a cada 10 anos, né? Ela faz mais do que isso. E nesse exemplo aqui, a gente teria no final desse período mais de 750 mil. Então, ou seja, uma quantia aí de 10 mil reais investidas de maneira adequada, né? Com uma rentabilidade bacana. E com esse exercício da gente investir 100 reais todos os meses, vai nos dar lá, depois de 50 anos, mais 750 mil reais. Isso aí, em algum momento lá, quando você quiser aposentar, vamos supor que você começa a investir assim, com seus 20 anos, 25 anos, lá com 70, 75, você teria uma bela quantia aí, que rendendo ali numa... Depois você podia tirar esse dinheiro e colocar ali numa aplicação mais segura, porque na fase final da nossa vida, a gente já não quer tanto os ganhos, né? A gente quer mais a segurança, e mesmo assim você teria uma renda de 3, 4, 5 mil reais, dependendo da rentabilidade dessa opção segura por mês com essa quantia, tá? Agora, vamos supor que você possa investir um pouco mais por mês, né? Que você possa investir 200 reais por mês. Todo mês vai sobrar 200 reais e você vai investir buscando essa mesma rentabilidade. Vejam como o efeito é ainda mais interessante, né? Um simples incremento ali de 100 reais no seu aporte deixaria você com mais de 1 milhão de reais na sua conta depois de 50 anos. Né? Então é quase o dobro aí no longo prazo. E isso que é a sua aposentadoria, né? Então você vai gerando valor por meio desses investimentos. Lembrando que, como eu falei, esses investimentos também vão poder gerar um fluxo de caixa. E é aí que você vai poder acumular dinheiro para ter uma tranquilidade lá na frente, não depender de governo, não depender de trabalho, não depender de nada. Você mesmo vai gerar a sua aposentadoria por meio de investimentos. Ah, mas onde investir? É isso que a gente vai falar ao longo do curso a partir de agora. Eu vou falar de todos os ativos mais importantes, né? A gente vai falar de renda fixa, a gente vai falar de fundos de investimentos, a gente vai falar de fundos imobiliários, a gente vai falar de ações, enfim, tudo aí que você pode investir para rentabilizar o seu patrimônio. Só que antes eu quero passar aí por alguns conceitos dos investimentos que são muito importantes aí para a gente poder investir bem, sabendo o que está fazendo. E é por isso que na próxima aula a gente vai conversar mais um pouco de teoria, né, sobre onde investir, o que é taxa de juros, o que é inflação, como isso influencia em nossos investimentos. Show? Então espero você na próxima aula. E se você tiver alguma dúvida aí sobre investimentos, já vai deixando aqui que eu vou organizando ao longo das aulas.